A paz do Senhor Jesus Cristo. A paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Bom, quem é de 72? Tá aí, ó. Bom, sou de 71. Ponte tem 50 anos. Exatamente 50 anos. Ó, sou um ano mais velho que ela. Graças a Deus por tudo. Pois bem, meus amados irmãos. Irmãos em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Graças a Deus por tudo, pelos sabores, pelos dissabores, pelas alegrias, pelas tristezas, pela bonança, pelos vendavais, pelas tribulações, pelas aflições, pelas angústias. Graças a Deus, graças a Deus. Se aconteceu e se está acontecendo, seja lá o que for, de bem ou de mal, é da permissão do Senhor Deus. Graças a Deus. E se o Senhor Deus permitiu e permite, com certeza há propósitos. Então muitas coisas ultrapassam a nossa compreensão. Nós não compreendemos. O que devemos é crer. E se nós não cremos, devemos nos humilhar para estar diante do Deus que tudo pode e suplicar a Ele que nos ajude a crer que Ele está no domínio, no controle, que dele é o reino, o poder, o domínio para todos sempre. Que o Senhor Deus nos ajude a crer. Graças a Deus, pois o Senhor está no domínio, irmãos. O Senhor sabe perfeitamente como nos repreender, como nos castigar. Ele sabe. O Senhor Jesus disse uma certa vez, lá no Apocalipse, eu corrijo, eu repreendo e castigo todo aquele que amo. Então, se estamos sem correção, da parte do Senhor Deus, significa que nós não somos filhos. Isto é, aquele que não recebe a correção do Senhor, o tal não é filho. E graças a Deus, irmãos, não há honra maior do que ser filho de Deus. Ainda que venhamos passar pelas repreensões, pelos açoites do Senhor, é motivo de nos alegrar no Deus da nossa salvação, em meio às repreensões e os açoites. Então, graças a Deus por tudo. São correções da parte do Senhor Deus a nós, para a nossa disciplina, para que venhamos ser filhos disciplinados. Cada vez mais sendo disciplinados, nós vamos parecer com o nosso Pai Celestial, em caráter, em pessoa, cada vez mais parecidos com o Filho de Deus. Imagina, irmãos, um pai honesto, um pai crente em Cristo Jesus, temente a Deus, exemplar, na igreja, na sociedade, no trabalho, e ter um filho rebelde, desobediente. Vai ser vergonhoso, desonroso para o pai, o tal filho, e todos que conheceram o filho e o pai vão ver, quer dizer, a diferença. Vão dizer, você olha, o seu pai é um bom homem, um homem temente a Deus, e você é o contrário, você é rebelde, desobediente, você não parece com seu pai, em questão de caráter. E também nós vemos lá, 1 Samuel, nós vemos o admirável, grande homem de Deus, profeta e sacerdote Samuel. Qual é o crente que não tem uma certa admiração pelo profeta e sacerdote Samuel? Então, que bela história de vida, a do profeta e sacerdote Samuel. Mas os tempos passaram, Samuel teve pelo menos 2 filhos, Abias, o mais novo, e Joel, o primogênito. E ambos foram juízes em Israel. E um certo lugar nas escrituras diz que quando Abias e Joel julgavam Israel, eram juízes em Israel, um certo lugar diz que eles não seguiram o caminho do pai, caminho de temer a Deus, Então eles se desviaram, tiveram desvio de condutas, e se corromperam, juízes que aceitavam subornos, Imagine, irmãos, que vergonha, desonrando o pai, um grande homem de Deus, e os 2 filhos, decidiram um certo momento em não seguir o caminho do pai, Então, amados irmãos, graças a Deus por tudo. E isso acontece, Recentemente estava conversando com meu irmão, um dos meus irmãos, e é triste, irmãos, mas nós conversamos, nós concordamos que nós filhos de hoje, os da casa dos 40, dos 50, nós não somos nem a metade do que foram os nossos pais, Bom dia, Adam. Então, é triste, irmãos, se nós fizermos um exame de consciência, e olhar para a vida dos nossos pais, homens que foram temente a Deus, e os que estão vivos, os de 70, 80, nós filhos não somos nem a metade do que eles foram, É triste, 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 mas é necessário, irmão. O primeiro passo é reconhecer, irmãos,
O primeiro passo é reconhecer. E para reconhecer é necessário enxergar as nossas misérias, né? Então, enxergando as nossas misérias e reconhecendo, né, nós vamos nos humilhar perante o Senhor Deus, confessando a Ele, né, as nossas misérias, né, e suplicando a Ele a sua bendita e gloriosa graça, né? Então, assim, voltando ao assunto, nem sei onde que eu parei, mas vamos lá, ver se a gente consegue continuar falando. Então, amados irmãos, primeiro é mandamento do Senhor Jesus: examinais a Escritura, pois cuidais ter nela a vida eterna, né? E a vida eterna, tanto a vida eterna como a morte eterna, ou a condenação eterna, ambos começam aqui nessa vida, tem início aqui nessa vida, né? Então, o que acontece? Então, o Senhor Deus, por sua bondade e misericórdia, nos salvou e salva. Essa salvação é realizada, começa da seguinte maneira: o Senhor Deus, com seu braço forte, Ele nos transportou e transporta ainda pecadores lá das trevas para a sua maravilhosa luz, né? Então, assim, o Senhor Deus, por sua bondade e misericórdia, pelo seu infinito e eterno amor, né, nos transportou lá do mundo de trevas, né, para a sua maravilhosa luz. Agora, irmãos, nós entendemos pelas Escrituras, pelo livro da verdade, pelas Escrituras, as quais nós devemos examinar, né, para que venhamos ter nelas a vida eterna, através dela, né, adquirir conhecimento e compreensão, né, das Escrituras. Se nós examinarmos as Escrituras, nós vamos encontrar a existência do poder de Deus nas Escrituras, né? Então, nas Escrituras, nós vamos também conhecer a Deus, aquilo que de Deus a nós foi revelado nas Escrituras, os seus caráter, conjunto de caráter, ou atributos, ou qualidades que formam a sua pessoa, né? E ali, nas Escrituras, nós vemos, né, que o Senhor Deus e Pai nosso que estais nos céus é um Deus longânimo, benigno, paciente, perdoador, misericordioso, né, justo, santo, né, juiz, severo, né, e muito mais, né? Então, é necessário conhecer a Deus. O Senhor nos transportou das trevas para a sua maravilhosa luz, ou para o seu reino de amor, não é para que venhamos ficar sentados de braços cruzados na posição ou na condição de crentes omissos, não, né? Até então, nas Escrituras, nós vemos o destino dos crentes omissos, né, que é a condenação eterna. Ser crente somente não basta. Ser servo e serva do Senhor somente não basta, né? Ser crentes virgens somente não basta, né? É necessário ser servo fiel, é necessário ser crentes virgens sábias, né? Então, tudo isso nós compreendemos ou aprendemos através das Escrituras, né? Então, graças a Deus por tudo. Então, fomos transportados, irmãos. E nas mesmas Escrituras, nós encontramos e entendemos que a maioria desiste. A maioria desiste, né? E a promessa da vida eterna é somente para aqueles que perseverarem até o fim, na fé, na esperança e no amor, né? Então, o que acontece? A promessa, a vida eterna, é somente para aqueles que perseverarem até o fim, né? E a maioria desistiram. E a maioria desiste. E essa revelação, irmãos, deve causar temor e tremor em nós, né? Deve nos fazer temer diante de Deus. E não só temer, mas também fazer com que nós venhamos nos humilhar, se humilhar diante do Deus Todo-Poderoso, né? Chegar diante dele com temor, com tremor e com espírito de mansidão e de humildade, né? Até então é da nossa responsabilidade humilhar a nós mesmos, né? Eu não creio, particularmente, eu não creio que o Senhor humilha, né, os seus filhos. Ele permite circunstâncias, né, para o nosso próprio bem, que se nós aceitarmos a circunstância, ela vai resultar em humilhação, porque é necessário. É necessário nós humilhar a nós mesmos, pois aquele que humilha-se a si mesmo será exaltado, né? Então é da nossa responsabilidade. Há muitas coisas, irmãos, que é da nossa responsabilidade, né? Então o que acontece? Nós não fomos transportados das trevas para o reino de amor para ficar de braços cruzados, né? Isso nós vemos também lá no começo, lá no Gênesis, né? O Senhor Deus, havia só Adão e Eva, e lá no Éden havia um jardim, um paraíso. E o Senhor Deus colocou o homem e a mulher lá, e ao homem, e não à mulher. A mulher foi dada ao homem na condição de auxiliadora, de vice, de adjuntora, de companheira. Mas as responsabilidades foram dadas a Adão, né? Uma dupla responsabilidade: lavrar a terra e guardar o jardim, né? Então, o homem não foi feito para ficar lá no jardim deitado, lá de barriga para cima, numa rede, né? Bom, ali também, irmãos, eu não vou entrar em detalhes porque depende da fé, né, de cada um. Ali o jardim, creio eu, no Éden, né? O jardim foi criado por Deus lá no Éden. O paraíso, o jardim é uma coisa, o Éden é outra, né? Então, amados irmãos, é possível crer, sem entrar em detalhes, que o jardim é sombra, é retrato, é reflexo do vindouro reino de Deus que veio, que é Cristo Jesus. Reino este que nós devemos buscar em primeiro,
Como diz o Senhor Jesus, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Então, esse reino não é comida e nem bebida. É triste, lamentável, 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 lamentável que muitos de nós crentes, obreiros, pastores, poucos sabem, compreensão nenhuma tem a respeito do reino de Deus, né? É uma triste realidade. Pouco nós sabemos sobre o reino de Deus. E o Senhor Jesus deixou bem claro: se a vossa justiça não exceder, não ultrapassar dos escribas e dos fariseus, de modo nenhum, esquece, 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 não entrareis no reino dos céus. E em outro lugar o Senhor Jesus disse: se vós, ele diz cara a cara, frente a frente aos seus discípulos, se vós não converterdes como este menino, de modo nenhum entrareis no reino dos céus, né? E nós temos que ter muito cuidado. Por vezes nós apontamos o dedo, nosso dedo, pegamos pedra e ficamos prontos para apedrejar os adúlteros, os mentirosos, os sodomitas, os avarentos, os glutões, os filhos desobedientes aos pais e mães, né? Mas talvez a nossa justiça não ultrapassa dos escribas e dos fariseus dos dias de hoje. Então estaremos no mesmo barco. Nem os sodomitas, nem os adúlteros, nem os fornicadores, nem os mentirosos herdarão o reino dos céus. Não herdarão, né? Então nós temos que ter muito cuidado mesmo. Porque muitas vezes eu e você, nós descuidamos e pegamos pedras, enchemos as nossas mãos de pedra e ficamos prontos ali para apedrejar alguém, né? Mas bom, então, amados irmãos, é triste e lamentável, é de lamentar, nós deveríamos lamentar a nossa falta de compreensão e de conhecimento a respeito do reino de Deus e da sua justiça, né? Ora, como nós vamos buscar em primeiro algo que nós não temos nenhuma compreensão? É impossível. Como é que nós vamos buscar algo que nós não conhecemos, né? Quem de nós hoje busca em primeiro o reino de Deus e a sua justiça? Sendo que a maioria de nós estamos desnorteados, preocupados com o que comer, com o que beber e com o que vestir, e com o dia de amanhã, né? E nós sabemos perfeitamente, irmãos, que as nossas falas, as nossas palavras, elas nos denunciam, elas nos condenam, né? Não tem como tampar o sol com a peneira, não tem. Não tem como, né? Basta nós avaliar, observar a nossa fala, né? Basta vir uma circunstância permitida por Deus, o nosso Pai, né, que manifesta o que está no nosso coração, né? Chega, irmãos, chega a causar ojeriza, nojo, a nossa preocupação com o que vestir, com o que calçar, né? Chega a dar nojo, é irritante, é insuportável, né? Mas bom, então graças a Deus por tudo. Continuando o assunto, né? É triste e lamentável a nossa falta de conhecimento a respeito do que é o reino de Deus, né? Então pergunta a você mesmo, né? Ou imagine alguém, um incrédulo te perguntando: olha aqui, irmão fulano de tal, o que é isso aqui? O que quer dizer isso? Me explica para que eu possa entender o que é o reino de Deus ou o reino dos céus. O que é isso? Me ajude a compreender, né? Então, amados irmãos, pouca compreensão nós temos das Escrituras e do poder de Deus. Irmãos, é visível, é notável, irmãos. É tão notável quanto ao sol escaldante do meio-dia. Então não tem como, irmãos, não tem como nós tentar tampar o sol com a peneira, né? Examinai as Escrituras para que possais ter nelas a vida eterna. Bom, nós também podemos considerar os fatos, né? As conquistas, né? As nossas conquistas, que muitas delas deveria nos fazer chorar e não se alegrar. Por que razão? Porque é o seguinte: não há nada nesta vida mais importante, mais urgente do que a vida eterna. Não há. Até então, do que nos adianta nós crentes em Cristo Jesus? Do que nos adianta tentar ganhar o mundo inteiro, embora que isso nos é impossível, né? Mesmo se fosse possível ganhar o mundo inteiro, do que nos adiantaria, ou nos adianta ganhar o mundo inteiro e no fim as nossas almas vêm ser lançadas na condenação eterna? Sendo que, primeiro, essa vida ela é passageira. Então é uma passagem tão rápida. Tiago diz que é como uma nuvem, né, que aparece e desvanece. É como a erva, né? Então nós sabemos que 70, 90, 110, 120 anos não é nada diante da vida eterna. Vida eterna é vida eterna, para todo sempre, de eternidade a eternidade. Vida eterna é vida eterna. Então, se olharmos para a vida eterna e para a vida terrena, uma das compreensões que nós vamos ter é que essa nossa vida terrena, ela é muito mais passageira do que nós pensamos que ela é, né? Ela passa velozmente, né? Então, amados irmãos, então não há nada neste mundo que suplante a vida eterna. Não há nada de prazeroso nessa vida, não há conquista nessa vida que se possa comparar com a vida eterna. Não há. E aqui nesta vida terrena, nós nos alegramos, comemoramos, fazemos festa quando nós fazemos e terminamos e somos certificados, diplomados, né? Quando nós fazemos uma formação profissional ou secular, né? E na verdade, nós crentes em Cristo Jesus, né, nós deveríamos pensar sobre isso. Se eu vou entrar mais no assunto,
com certeza vão ficar escandalizados. Mas bom, vai depender da fé de cada um, né? Nós lutamos pelo sucesso secular, na escola secular, dos nosso sucesso e dos nossos filhos, né? Por exemplo, nessa nova era, irmãos, nunca vimos tantos pais e mães crentes em Cristo Jesus substituindo regozijo pelo sucesso dos filhos na escola secular pela vida eterna. Parece que vale mais os nossos filhos alcançar um curso superior do que alcançar a vida eterna. É uma triste realidade. É uma triste realidade, né? Então, amados irmãos, nós deveríamos sondar e procurar conhecer a história da escola secular. Foi logo ali atrás, né? O obrigatório era a 4ª série completa. Estudava 4 anos, estava resolvido o problema, né? Fiz a escola obrigatória. Depois passou para o 1º grau, né? Obrigatório. Depois passou para o 2º grau, né? Agora nós estamos caminhando de curso superior, né? Daqui a alguns anos o ensino fundamental e obrigatório será um curso superior, uma faculdade, né? Mas bom, vamos lá, irmãos. Regra incontestável, princípio incontestável. Não há nada nessa vida, não há nenhuma conquista nessa vida que se possa comparar com a vida eterna. Não há. Então tá bom. Só um ano de escola, eu creio que os irmãos têm no mínimo dos mínimos a 4ª série completa, né? Então, um só ano de escola, da 1ª série para a 2ª, exigiu da nossa parte uma dedicação de uma média de 200 dias de frequentação à escola ou 800 horas. Só um ano, irmãos. É uma média de 200 dias frequentando a escola, de frequentação à escola, ou 800 horas. Agora, irmãos, como diz as Escrituras, capítulo 11 de 1 Coríntios, um texto que nós lemos todos os meses no culto da ceia do Senhor, né? Examine-se, pois, o homem a si mesmo. E mais adiante, no verso 32, diz assim: se nós julgássemos a nós mesmos, né? Talvez nós não temos compreensão nenhuma do que é examinar-se o homem a si mesmo e se nós julgássemos a nós mesmos. Não é que nós não julgamos a nós mesmos, somos desmartelados, crentes vazios de zelo, isso é triste. E se o Senhor Deus não operar em nós com seu poder, que vai nos restar é a condenação eterna, né? E nós sabemos disso. Não vale nem a pena entrar em detalhe. Não vale assim, entre aspas, né? Então, amados irmãos, se nós avaliarmos, nós vamos ver, irmãos, que a nossa dedicação em examinar as Escrituras, em confirmar a nossa salvação, em confirmar a nossa eleição da vida eterna em Cristo Jesus, irmãos, é quase que zero diante das conquistas materiais, das conquistas profissionais e secular, né? Basta a gente colocar na ponta do lápis, como se diz, qual é a minha dedicação hoje na oração, no jejum e no examinar as Escrituras. Depois, qual foi a minha dedicação na escola secular? Até que ano eu estudei? Quantas horas e quantos dias eu estive presente na escola, dedicando ali para concluir a 4ª série ou primário ou 2º grau? Aí você faz as contas, né? Você faz as contas e depois subtrai. Como diz lá no Apocalipse capítulo 13, quem tem entendimento é quem tem. Quem tem entendimento, calcule o número da besta. O seu número é o número de homem, né? Então, amados irmãos, não, isso quer dizer julgar a nós mesmos. Irmãos, é urgente que nós venhamos julgar a nós mesmos, né? Por que razão? Porque do julgamento do Senhor ninguém escapa, irmãos. Nenhum de nós escapa. E o julgamento do Senhor, segundo Pedro, começa por nós, casa de Deus, né? Começa por nós, casa de Deus, né? E o julgamento do Senhor, irmãos, ele vem a nós dia e hora que nós menos imaginamos, né? Dia e hora que nós menos imaginamos. E ele pode vir hoje, irmãos. E ai de nós, irmãos. Ai de nós se nós formos achados em falta. Ai de nós. Se nós formos achados em falta, se o resultado do julgamento for negativo, irmãos, segundo as Escrituras, será a condenação eterna. O destino será a condenação eterna. E isso, irmãos, deveria nos fazer tremer. Nos deveria fazer tremer de pavor, né? E de temor, né? Então, muitos de nós, irmãos, está em falta diante do Senhor. Estamos vivendo tão despreocupados, tão tranquilos, né? Sendo que a qualquer momento o julgamento do Senhor chegará a nós. Crendo ou não crendo, querendo ou não, o julgamento do Senhor começa por nós, casas de Deus. E lá no capítulo 15 do Evangelho de São João, quando o Senhor Jesus se autodeclara-se a oliveira, então, amada, a oliveira verdadeira, o que acontece, irmãos? Nós outrora éramos jambuzeiro brabo. Nós estávamos lá no mundo de trevas, perdidos, sem Deus e sem salvação. E fomos transportados para a maravilhosa luz de Deus. E na maravilhosa luz de Deus, como um galho de um jambuzeiro brabo, nós fomos enxertados na oliveira, né? E ali as Escrituras, o livro da verdade, nos revela que o Pai é o agricultor. E no seu tempo, duas coisas que nós devemos considerar, irmãos: tempo e estações. O tempo e as estações pertencem exclusivamente e unicamente a Deus, né? Então, o Pai, que é o agricultor, no seu tempo, ele vem
e poda os galhos frutíferos, corta fora aqueles galinhos imprestáveis, ele vai tirando, ele corta fora. É um processo, irmãos, e é um tempo, e esse tempo, irmão, é tempo de Deus, não é nosso, né? Então, amados irmãos, já aqueles crentes, galhos, que foram transportados do mundo das trevas para a maravilhosa luz, enxertados em Cristo Jesus, né? Que Deus, o Senhor, deu tempo para eles se frutificarem, se produzirem fruto para a glória de Deus, e não produzir, irmãos, mesmo enxertado em Cristo Jesus, irmãos, é possível sermos galhos ou ramos estéreis, infrutíferos, né? E no destino final dos omissos será a condenação eterna. Então, amados irmãos, o Senhor Jesus revelou ali que esses galhos, esses crentes infrutíferos, que não deu fruto no tempo, na oportunidade dada pelo Senhor Deus, o Pai, o Todo-Poderoso, ele vem e corta fora, ele tira fora, acabou-se, acabou-se. Então, amados irmãos, se nós examinássemos as Escrituras, irmãos, nós teríamos conhecimento de Deus, nós conheceríamos o nosso Deus e Pai nosso que estás nos céus, e nós não brincaríamos, irmãos, de ser crente. Sabe o que nós faríamos, irmão? Nós mesmo tropeçando, mesmo fracos, mesmo doentes, nós gemeríamos pelo socorro do Senhor, né? Pois se nós examinássemos as Escrituras, irmão, com zelo, com diligência, nós teríamos a compreensão, irmãos, que de nós mesmos nada nós podemos fazer, nada, mas nada mesmo nós podemos fazer que agrada a Deus, e que nós dependemos da graça de Deus, nós dependemos do socorro do Senhor, e muitas das vezes, irmãos, para nos despertar e para fazer manifestar o que está alojado no nosso enganoso coração, o Pai Celestial, bondoso, misericordioso, ele nos permite coisas, irmãos, que ultrapassam a nossa compreensão, coisas assustadoras, né? Tropeções e quedas, por exemplo, né? Então, amados irmãos, muitas coisas desagradáveis, como a queda, fracasso, tropeção, irmãos, é para o nosso próprio bem, é para fazer manifestar o que está alojado no nosso coração, e nós não enxergamos, e muitas das vezes, irmãos, mais triste ainda, é que quando manifesta o Senhor Deus, faz que venha ser manifestado, e o nosso pecado fica diante de nós, nós não enxergamos e nem reconhecemos. O Senhor permite, irmãos, e faz com que se manifeste, irmão, a fim de que nós venhamos nos humilhar diante dele, mas nós recusamos. Por que nós recusamos? Por causa da dureza e da incredulidade do nosso coração, né? Então, amados irmãos, um dos exemplos que eu tenho para mim, como retrato da igreja do arrebatamento, é a casa de Lázaro, que foi constituída por Lázaro e as suas duas irmãs, Maria e Marta, né? Aonde ali o Senhor Deus permitiu uma enfermidade e a morte, e o sono, né? E a morte na vida de Lázaro. Mas, irmãos, aquilo ali foi para o próprio bem, irmãos, de Lázaro e das suas duas irmãs. Eles eram falhos, irmãos, eles eram pecadores, e eles também, como nós, irmãos, necessitavam de que o Senhor Deus os aperfeiçoasse, né? De que o Senhor Deus removesse os galhos secos da vida deles, irmãos, né? Eles não eram melhor do que nós, e nem nós somos melhores do que eles, irmãos. Estamos na mesma condição, estamos enxertados em Cristo Jesus. Necessitamos de ser podados, irmãos, né? Nós necessitamos. E ai de nós, irmãos, se o Pai, o agricultor, o eterno agricultor, se ele não vier a nós, irmãos, e não tirar, e não nos limpar, irmãos, para que venhamos produzir frutos, mais frutos e com qualidades. Ai de nós, irmãos, ai de nós se o Senhor Deus nos achar em falta quando ele vier, e nos achar em falta, e nos cortar fora, ser reprovado por ele, irmão. Ai de nós, ai de nós. Então, amados irmãos, nós devemos crer. Aquele que não crê, se humilha perante o Senhor e suplique ao Senhor: Senhor, me ajude a crer que as circunstâncias desagradáveis, dolorosas, são da permissão do Senhor para o meu próprio bem, para me disciplinar, para me corrigir. Me ajuda a crer, Senhor, me ajuda a crer. Me ajuda a te render graças, Senhor Deus, diante das circunstâncias dolorosas, difíceis, angustiantes. Me ajuda, Senhor, né? Então, amados irmãos, né? Os irmãos conhecem muito bem a história, né, da vida de Lázaro e das suas duas irmãs, Marta e Maria, né? Olha ali na morte de Lázaro. Primeiro, um amigão de Jesus, irmãos. Lázaro era amigo de Jesus, irmãos. Só isso aí arrebenta com nós, né? Se Lázaro, amigo de Jesus, necessitou passar pelo que passou, quanto mais nós, irmãos, quanto mais nós. Aí, irmãos, Lázaro cai enfermo, e aí sua irmã Maria manda avisar, né, que o seu irmão, seu amigo, que o amigo de Jesus, Lázaro, estava enfermo, né? E o Senhor Jesus, em vez de vir com urgência, não, ele demorou ainda. Irmãos, aquele processo ali não foi nada fácil, irmão, para aquela igreja do arrebatamento, irmãos, para aqueles crentes em Cristo Jesus, crentes tementes a Deus, crentes amigos do Senhor. Aquela situação ali, irmãos, por certo foi desesperadora, foi angustiante, né, ao ponto de ultrapassar toda e qualquer compreensão de Marta e Maria, né? Mas era da permissão do Senhor Deus para o próprio bem daquela igreja, daquela casa, né? Então, amados irmãos, o Senhor Jesus demorou, né? Ô, irmãos, numa situação dessa, de morte, sabendo que Lázaro era amigo do Senhor Jesus,
né? E nessa situação difícil, de enfermidade para a morte, o Senhor Jesus, como sendo amigo, homem amigo, demorar, tardar, chegar atrasado, segundo a perspectiva humana. Ô irmão, se for com nós, irmão, muitos de nós, irmãos, pecaria contra Deus, irmãos. Pecaria contra Deus, né? Assim, você não é meu amigo, coisa nenhuma. Na hora mais amarga que nós passamos, o Senhor sumiu, desapareceu, não quis nem saber de nós. Quantas vezes nós abrimos a porta da casa do Senhor para nós, para o Senhor, né? Quantas vezes nós recebemos o Senhor como amigo na nossa casa. Irmão, muitos de nós faz assim, irmãos. Só que o Senhor Jesus, Ele vem em pessoas que nós menos imaginamos, irmãos. E nós esculachamos essas pessoas, sem saber que pode ser o Senhor Jesus através dessa pessoa, através desse crente fraco, falho, miserável, que falha conosco, né? Que supostamente vira as costas para nós no momento de dificuldade, né? E outras coisas mais. E ali, quando a pessoa aparece, e antes de aparecer, nós já acabamos com a pessoa, arrebentamos a pessoa, amigo da onça, né? Eu te liguei, te mandei mensagem, eu fiz isso, eu fiz aquilo, e você nem tinha um para mim, você morreu. Irmãos, e pode ser ali não a pessoa humana, o homem, pode ser o Senhor Jesus. E essas nossas palavras, na nossa cabeça nós podemos pensar que nós estamos direcionando ao homem, mas pode ser que nós estamos direcionando ao Senhor Jesus, porque o Senhor Jesus, irmãos, Ele é Senhor. Ele vem a nós segundo a sua vontade, irmãos, segundo o seu querer. Ele vem a nós através de uma mula, Ele vem a nós através de um corvo, Ele vem a nós da maneira que Ele quer, irmão, e no tempo que Ele quer, porque Ele é Senhor, Ele é Senhor. Então, amados irmãos, mas não, nós encontramos ali o Senhor Deus em Cristo Jesus tratando com aquelas duas mulheres, retrato da igreja do arrebatamento, hein? Então, amados irmãos, ainda bem que o sinal abriu, quem vem uma conhecida minha ali, entendi, olha eu falhando. Oh meu Deus, eu apreciei os passos, que é ansioso para fugir da mulher, e eu falando aqui no assunto, misericórdia. Se o Senhor Jesus aconselha a não fugir, a não desviar daquele que pede emprestado, quanto mais daquele que não pede emprestado. Irmãos, às vezes a gente comete cada falha, irmãos. Nossa, cada burrada que a gente comete. A nossa sorte é que o Senhor Deus é misericordioso, né? Para conosco. Mas bom, eu falhei. Apertei o passo para fugir da pecadora. Mas bom, misericórdia. Não justifica. Não justifica. Tem dias que a gente não está bem, não quer ver pessoas, e aí que é um perigo, né? Que a gente pode desprezar a Cristo. O Senhor Jesus vem a nós, irmãos, do jeito que Ele quer, através de quem Ele quiser. Me aconteceu, irmãos, me aconteceu através de um cara. Muita gente pode escandalizar com isso, mas não vou contar assim. Uma certa vez, irmão, eu trabalhava numa discoteca, né, como DJ, e aí, irmãos, houve um momento que eu tive uma pausa. Um outro DJ ia continuar com a música. E aí, irmãos, mais uma tristeza, uma angústia tomou conta do meu coração. E quando eu estava passando no meio da discoteca ali, cheia, lotada, no meu coração, né, eu clamei ao Senhor: Senhor, me salva, me tira, Senhor, dessa situação, dessa vida de pecado. Tenha misericórdia de mim, Senhor. Senhor, me dê um abraço, Senhor. Eu preciso de um abraço do Senhor. E aí pronto, irmãos, foi em espírito, irmão. Quando eu saí lá fora, cheguei lá fora, não queria ver ninguém na minha frente. Fiquei lá fora assim, sozinho, estava gostoso, estava bom, porque eu estava angustiado. E de repente aparece um brasileiro. Esse brasileiro é do sul do Brasil. E ele estava bêbado, mais bêbado, mais bêbado. Aí eu falei assim: puxa vida, aparece esse camarada aqui para me encher a paciência. Aí ele ficou balançando assim, olhando para mim. E ele falou assim: não, vai me perturbar. E eu tenho que ser paciente com ele. Aí ele pegou e, bêbado, babando de bêbado, e me chamou e falou assim: vem aqui. E eu falei assim: mas para que você vem aqui? Chega aqui perto de mim. Aí quando eu estava assim caminhando, acho que eu dei uns 3 passos, ele me disse: você não queria um abraço meu? Irmãos, quando ele falou isso, os meus 2 olhos pareciam 2 torneiras. Irmão, mas as lágrimas desceram. Eu falei assim: eu te vi, eu vi o teu coração, eu vejo o teu coração, eu te vi quando você me pediu um abraço. Irmãos, ele me abraçou, irmão, mas pensa num abraço gostoso, irmão. E foi me dito mais coisa, irmãos, que eu não vou aqui dizer. E eu fiquei assim: meu Deus, a incredulidade na hora quer tomar conta, né? Tenta tomar conta da nossa mente. Então, amados irmãos, eu fiquei pasmo, não queria crer, né, naquilo que aquele rapaz bêbado, embriagado, estava falando comigo. Eu falei assim: olha, o que eu disse foi em pensamento, em espírito. E ele está dizendo tudo o que eu pensei na hora que eu estava atravessando a discoteca. Bom, ele me disse outras coisas também. Mas eu fiquei pasmo, irmão. Mas eu queria fugir dele, irmãos. Então a gente tem que ter muito cuidado mesmo nos momentos que a gente não está bem e que na cabeça da gente a gente não quer ver ninguém. Entendeu?
todo cuidado é pouco, porque nesse momento, irmãos, é que o Senhor Jesus pode vir a nós, e nós podemos sim, irmãos, por falta de prudência, rejeitar o Senhor Jesus, né? Então eis que estou à porta e bato. Então, amados, então voltando ao assunto, naquele momento ali de dor, irmão, imagina a dor, o sofrimento de Marta e Maria, a igreja do arrebatamento. Imagina, irmãos, né? O único irmão, talvez, e provável, morreu, está morto, né? Aí aparece atrasado no velório, depois de morto, de Lázaro morto, aparece o Senhor Jesus. E ainda não chega lá não, irmão, e fica de longe, distante, né? Porque ele estava ainda, os judeus estavam procurando ele para matar ele, né? Olha, irmão, se estava fugindo dos judeus, como é que poderia ressuscitar o morto, né? Então, são coisas, irmão, que no momento de fraqueza, irmão, de fé fraca, a dúvida entra, a incredulidade entra e domina, irmão, o coração da gente. Já me aconteceu. Então, é vergonhoso, mas já me aconteceu. E acontece, irmãos, né? Então, o que acontece? Ora, se estava fugindo, nem lá no velório, lá, nem lá na casa lá do morto, o Senhor Jesus poderia ir. Mas aí, irmãos, olha o plano de Deus, irmãos, surpreendente. Não tem como, irmãos, saber os planos de Deus, a não ser que Ele revele o trabalhar de Deus. É nós que devemos aceitar, irmãos, aceitar a circunstância, crendo que são da permissão de Deus para o nosso bem. Aí o Senhor Jesus chega, irmãos, e chega no ouvido de Maria, chega no ouvido de Marta, que o Senhor Jesus estava ali próximo da casa dela. Sabe o que aconteceu, irmão? Ela levantou às pressas e saiu correndo e foi ao encontro do Senhor Jesus. E lá, ao encontrar com o Senhor Jesus, ela derramou as suas lamentações, as suas incredulidades, desabafou, irmãos. E isso, irmãos, é possível que era necessário. Que era necessário, porque antes nós vimos o comportamento de Marta, irmãos. De Marta, né? Quando o Senhor Jesus foi na casa deles, ela ficou, irmãos, ela estava aflita, preocupada com a arrumação da casa, né? Maria escolheu a melhor parte, mas Marta não. Marta escolheu, irmãos. Então é possível crer, irmãos, que era necessário o Senhor Deus tratar, trabalhar, operar na vida de Marta, né? E ela ali levantou, irmãos, chegou lá, irmão, desabafou, irmão, no momento de dor. Ali, irmãos, o coração estava quebrado, contrito, quebrantado, um coração que agrada a Deus, um coração que o Senhor Deus não despreza, um coração contrito, moído e quebrantado. Ali ela rasgou o coração dela como nunca antes, na presença daquele que tudo pode. Oh, irmãos, olha o trabalhar de Deus, irmão, em meia dor, em meia tormenta, né? Bendito e louvado seja Deus, né? E aí, irmãos, o Senhor Jesus deu um mandamento a ela, uma ordem a ela: vai e chama a tua irmã. Oh, irmão, ela foi sem resmungar. Se fosse eu, do jeito miserável que eu sou, oh, irmão, eu não sei se eu chamaria. Eu não sei, com o meu irmão morto lá, um exemplo, né? Meu irmão sendo velado lá, ainda ficar nessa ainda, parece perca de tempo, parece brincando com sentimentos, com um momento de dor, né? Parece, irmão, for pensar bem, parece, humanamente falando, né? E aí, irmãos, vocês acreditam que em meio à dor, ela obedeceu à ordem do Senhor? Ela foi lá e chamou a irmã dela veio correndo, né? Veio às pressas, né? Atendeu o chamado do Senhor, saiu da casa dela e foi lá não sei aonde que o Senhor estava. E ali, irmãos, o Senhor Deus em Cristo Jesus tratou com aquela igreja do arrebatamento, com aqueles crentes escolhidos por Ele e salvos, que ali, irmão, aquela casa, creio eu, Marta, Maria e Lázaro, é o retrato, é um dos retratos da igreja do arrebatamento, né? Então, foi necessário, irmãos, foi necessário. É claro, irmãos, compreensível que era necessário o trabalhar de Deus na vida daquela casa, daquela igreja, né? E eles aceitaram, irmãos, eles aceitaram a circunstância, né, que o Senhor Deus permitiu. Então, irmãos, eles foram aprovados, irmãos. Eles foram aprovados pelo Senhor, né? Não foram reprovados, foram aprovados. Irmãos, quanto mais nós, irmãos, quanto mais nós, será, o Senhor Jesus diz assim aos seus discípulos: vós sois meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Então, irmãos, é claro que se nós não fizermos o que o Senhor Jesus nos ordenou, nós não somos amigos dele nem aqui nem na China, né? Isso é coisa para a gente avaliar, né? Nós temos cumprido com os mandamentos do Senhor Jesus. Vós sois meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Irmãos, e a irmã de Lázaro, tanto a Marta como a Maria, em meio à dor profunda, ao sofrimento, irmãos, elas fizeram o que o Senhor Jesus lhes ordenará, né? Então, essa é a palavra de meditação para nós hoje. Ai de nós se o Senhor Deus não operar em nós, né? Tanto o seu querer como realizar segundo a sua vontade. É Ele que opera em nós, né, irmãos? Porque de nós mesmos nada nós podemos. De nós mesmos nada nós podemos fazer que agrada a Deus. Nada mais, nada mesmo, né? E a primeira coisa, irmãos, que nós crentes em Cristo Jesus temos que experimentar é a morte. É a morte e o novo nascimento. Pois aquele que não nascer de novo, irmãos, não tem como herdar o reino de Deus. Não tem como. E muitos de nós, irmãos, como o irmão do filho pródigo, né? E como o filho pródigo também, como irmão do filho pródigo, muitos de nós crentes, bons crentes, né? Mas nós não experimentamos ainda o novo nascimento. E o novo nascimento, irmão, é memorável. Não dá para esquecer a experiência mais marcante de todas as experiências, né?